Bom dia, Guilherme. Tá, gente, então eu vou fazer uma retrospectiva do que foi a primeira aula, que a gente começou com o movimento retilíneo uniforme variado, tá? Antes, eu já vou dar uma introdução em movimento retilíneo uniforme e velocidade média, que vai ser a nossa matéria agora de quinta-feira do trabalho avaliativo, tá? Então, a gente começou vendo em física toda aquela definição de grandeza, as unidades de medida, a notação científica, o que é deslocamento, o que é velocidade, o que é tempo, são as primeiras grandezas que a gente aprende. Aí depois a gente entrou, isso fazendo um resumo, né? Aí a gente entrou em velocidade média. Por quê? A gente foi aprender movimento retilíneo uniforme. Então, um movimento em linha reta que tem como característica a velocidade constante. Então, este movimento retilíneo uniforme, tá? Não é este aí o variado, é o movimento retilíneo uniforme. Tá tudo no caderno e eu mandei no portal para vocês uma apostilha. Uma apostilha é bom, né? Uma apostila de movimento retilíneo uniforme, tá? Acho que é cinemática 1, eu chamei cinemática 1, movimento retilíneo uniforme. E aí ali tem todas as características, tem até alguns exercícios, tem lista de exercícios que eu mandei para vocês também, além do que a gente já tinha feito em sala de aula. Então dá para vocês retomarem, pegar aquilo lá e até quinta vocês vão me mandando alguma dúvida, se depois de quinta, porque como eu falei pro Denis, eu vou pedir para vocês entregarem no trabalho, provavelmente daqui a 2 semanas, vai ser praticamente na volta, a gente voltando em junho, ou um pouco antes de junho, vai ser praticamente no nosso retorno. Então tem como vocês olharem mais as aulas que foram dadas, né, em sala de aula de movimento retilíneo uniforme, que a gente chegou a ver bastante coisa. Então as características são velocidade constante, né, no movimento retilíneo uniforme, e a aceleração é zero. Já que ele tem velocidade constante, ele não tem variação de velocidade, significa que ele não teve aceleração. Tá? Então a aceleração no movimento retilíneo uniforme ela é zero. Consequentemente, a gente pode calcular o quê? A velocidade que ele desenvolveu ao longo de uma trajetória. Então, por exemplo, de um ponto A até um ponto B, ele mantém velocidade constante de 30 km por hora. De um ponto B até um ponto C, ele mantém velocidade constante de 80 km por hora. De um ponto C até um ponto D, uma velocidade constante de 90 km por hora. Então, ele manteve ao longo dessa trajetória, em determinados intervalos de tempo, a velocidade constante. Eu posso calcular o quê? A velocidade média que ele desenvolveu ao longo desta trajetória, tá? Como eu calculo a velocidade média? A variação do espaço sobre a variação do tempo, que é o famoso que vocês devem ter visto como eu já falei, né, com a professora Leti em ciências, a D sobre T. V é D sobre T. Então, a fórmula mais simples que tem, uma das mais simples que tem na física é essa. V é igual a D sobre T. É claro que quando a gente entra em física mesmo, sempre vão aparecer aqui, ver, né, para vocês observarem, que a velocidade média é igual à variação do espaço pela variação do tempo, tá? Que tem os deltas. Então, delta em física é sempre delta alguma coisa final, menos alguma coisa inicial. Então, seja qual grandeza for, é sempre a grandeza final menos a grandeza inicial. Da onde ele chegou, menos aonde ele saiu. Ou a mesma coisa com tempo, a mesma coisa com temperatura, a mesma coisa com aceleração, com qualquer outra grandeza que você vai mexer, tá? Isso é velocidade média. Então, o que acontece? São os enunciados que ficam um pouco cabulosos, né? Assim pode dizer, eles ficam mais elaborados, então pode ser que tenha um ou outro exercício que vocês tenham dificuldade na interpretação do enunciado, porque o manuseio da fórmula é simples. É uma fórmula simples, sabendo as unidades de medida, não tem muito o que errar. O enunciado é que às vezes fica meio complexo para entender, mas é para isso que eu tô aqui, certo? Não vou colocar nada muito horroroso também no trabalho avaliativo, já que vocês vão fazer sozinhos, entre aspas, né? Porque, como eu falei, eu sempre estou aqui licenciando vocês. Tá? É só mandar uma mensagem que eu ajudo. E vão ser 5 exercícios dessa forma, de velocidade média, e depois a gente entra no movimento retilíneo uniforme, que a fórmula é a função horária do espaço, que na verdade ela é uma continuação, um desmembramento da fórmula da velocidade. Só que aí eu não tenho velocidade média. Aquele meu V passa a ser um V constante. Aí a gente fica com aquela fórmula. S é igual a S0
mais V vezes T. Então são essas as situações que podem aparecer no trabalho. O movimento retilíneo uniforme ele pode ser progressivo, quando você tem uma velocidade positiva, que quando o teu móvel ele está no sentido do movimento, a trajetória do teu móvel está no sentido do movimento, quer dizer, ele está ficando longe da origem, e a origem é o zero. E você pode ter um movimento onde a tua velocidade ela é negativa, que é um movimento retrógrado, quando a tua distância ela está diminuindo em relação ao eixo, à origem, tá? Que é o marco zero da trajetória. Então, quando essa distância está aumentando, a minha velocidade é positiva. Quando essa distância está diminuindo, quer dizer, ele está voltando, entre aspas, de repente ficar mais fácil o entendimento, quando ele está voltando, a velocidade é negativa. Ah, isso significa que a velocidade está diminuindo? Não é que a velocidade está diminuindo. É que o teu móvel está no sentido oposto ao sentido do movimento, tá? A gente tem sempre o sentido do movimento, o sentido positivo, de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu estou no sentido oposto, começa 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, passou pela origem. Aí ele continua, menos 1, menos 2. Então você pode ter um espaço inicial igual a menos 2 metros? Pode, você pode ter um espaço inicial igual a menos 2 metros. Você pode ter um espaço inicial negativo? Pode. E um espaço final negativo? Pode também, tá? Então depende muito de onde está localizado o teu móvel e das características do movimento. E tudo isso você não precisa adivinhar, tá? Ou ele te dá no enunciado, ou ele te dá a função horária já com o espaço inicial e com a velocidade, que é o normal, ou ele te dá no gráfico, que aí quando chega no gráfico é onde o problema acontece, onde as coisas ficam um pouquinho mais complexas para vocês, né? Porque o gráfico realmente ele só vem ajudar. Às vezes olhando o gráfico tu já sabe resolver o exercício sem precisar nem usar a fórmula. Você até usa a fórmula, você consegue usar mental, assim, porque é tão simples, o gráfico está tão visível que chega a ser... o gráfico é uma mamãe, ele conversa com a gente, ele dá tudo que você precisa. O único problema é que às vezes a gente não consegue interpretar, e isso já é um déficit de matemática, tá? Infelizmente essa é a realidade. Já tem esse déficit de matemática, de interpretação de gráficos, aí quando chega em física aí não sabe, aí não sai nada mesmo. Que aí em matemática fica só 1, 2, 3, 4... eixo X, eixo Y. Em física você começa a dar nome aos eixos, né? A tua abscissa, a tua ordenada já não é mais X e Y. Agora já é velocidade e tempo, aceleração e tempo, espaço e tempo. Então aí é onde as coisas ficam mais complexas. Mas a gente vai devagarzinho, tá? Bom dia, Pedro. E é isso que cai na prova de vocês. Velocidade média e movimento retilíneo uniforme. Tá? Você que é pouca coisa mesmo, vocês vão ver que a apostila é bem menor do que a de movimento retilíneo uniforme. É fazer os exercícios. Aí vocês vão me mandando. Entre hoje e amanhã, vocês vão me mandando, que eu acho que dá para tirar algumas dúvidas. Eu acho que vocês vão fazer o trabalho tranquilo, bem tranquilos. Vamos ver. Mas como eu falei, qualquer coisa é só me chamar. E agora o movimento retilíneo uniforme. Tá? O movimento retilíneo uniforme é o nosso ponto de partida até para a nossa próxima matéria, nosso próximo conteúdo, que vai ser queda livre e lançamentos, tá? Vertical, tanto para cima quanto para baixo. Então entender, porque as fórmulas são as mesmas. Tem uma mudança, que é com relação à aceleração, mas as fórmulas são as mesmas, tá? Tudo que rege o movimento retilíneo uniforme variado, que a gente está vendo na horizontal, também a gente vai usar como ponto de partida para os movimentos verticais, tanto de queda livre quanto de lançamento vertical. Mas vamos lá, movimento retilíneo uniforme. A gente começa vendo o quê? As características. Qual a característica do movimento retilíneo uniforme? Duas básicas. No movimento retilíneo uniforme variado, então entrou esse variado que no movimento retilíneo uniforme não tinha, o variado é de variação. Então aqui algo está variando. O que? O que não variava no movimento retilíneo uniforme, que é a velocidade. Então aqui eu vou ter uma variação de velocidade. Ela pode, no momento, estar aumentando, daqui a pouco ela pode vir a diminuir, depois aumenta de novo, depois diminui, certo? Ao longo de uma trajetória. Esse é o movimento retilíneo uniforme variado. Ele tem velocidade variando. Então, se ele tem velocidade, para que ela aumente ou diminua, eu tenho que ter alguma coisa que faça com que isso aconteça. E é a aceleração. Tá? Agora, no movimento retilíneo uniforme variado, a gente tem aceleração. E essa aceleração, ela é constante.
Tá? Então eu posso, na hora que eu piso no acelerador, no movimento retilíneo uniforme variado, eu mantenho constante a minha aceleração ou a minha desaceleração. Então, neste caso, do mesmo jeito que a velocidade, aqui eu posso ter ao longo de uma trajetória um móvel acelerando constantemente de um ponto A até um ponto B. Depois ele aumenta um pouco essa aceleração e mantém ela constante de um ponto B até um ponto C. De um ponto C até um ponto D, ele aumenta de novo essa aceleração. E aí de um ponto D até um ponto E, ele começa a desacelerar e mantém essa desaceleração também constante. Então, ao longo dessa trajetória, eu tive, em determinados intervalos de tempo, acelerações constantes. E eu posso calcular o quê? A aceleração média nessa trajetória, tá? Que é dada por essa fórmula, ΔV sobre ΔT. Então, delta, como eu já falei, é tudo final menos inicial. ΔV é V final menos V inicial, que são as velocidades. E o tempo é o tempo final menos o tempo inicial. As unidades de medida de velocidade, elas já eram sabidas, né? É o metro por segundo, é o quilômetro por hora. Do sistema internacional é o metro por segundo, né? O nosso sistema métrico. O tempo no sistema internacional é em segundos, mas pode aparecer em hora, pode aparecer em minuto. Tem que fazer as devidas transformações. E a aceleração agora que vai ser em metro por segundo ao quadrado, ou quilômetro por hora ao quadrado, que não é muito usual, mas pode aparecer, tem que estar acostumado. Tá? Mas no sistema internacional é o metro por segundo ao quadrado. Então aí a gente calculou a aceleração média. São os primeiros exercícios que podem vir a aparecer, são os de aceleração média. Esse movimento, como ele é um movimento que tem a velocidade variando e a aceleração constante, então ele se classifica um pouquinho, tem uma classificação um pouquinho maior do que a do movimento retilíneo uniforme. Então ele pode ser progressivo e pode ser retrógrado. Então, quando ele é progressivo, a velocidade positiva, retrógrado, a velocidade negativa. Ele pode ser acelerado, com a aceleração ela tem o mesmo modo da velocidade, e ele pode ser retardado com a aceleração, tem um modo diferente, ou está no sentido oposto ao da velocidade. Tá? São essas 4 definições. Ele pode ser progressivo acelerado, retrógrado acelerado, progressivo retardado, retrógrado retardado. Ele pode ser tudo isso. Tá? Ele pode ser todas essas situações podem acontecer com esse movimento. Essa é só a classificação, tá? Ela é um pouquinho só maior do que a do movimento retilíneo uniforme. Mas o progressivo, o retrógrado, acelerado e o retardado é definição do que eu já dei com relação à velocidade e aceleração, tá? A função horária da velocidade é a primeira fórmula do movimento retilíneo uniforme variado, é a mais simples. Aí eu coloquei aquelas observaçõezinhas ali, de você à toa, aquela coisa toda que o pessoal usa muito para o vestibular. Fica a critério de vocês, como eu já falei, que nem o triângulo lá, né? O triângulo do cão, que eu não gosto daquele triângulo. Já vi muita gente fazer muita besteira com aquele triângulo. Tem que saber usar as coisas, né? O que você não sabe usar, tu usa de uma forma errada. Então, quer usar o triângulo, usa, mas por favor, coloque as variáveis nos lugares corretos. Se colocar as variáveis nos lugares errados, o teu triângulo não vai te ajudar muito. Então, a função horária da velocidade, ela é um desmembramento também da fórmula da aceleração. Agora já não é a aceleração média, é a aceleração constante. Então, é V igual a V0 mais a T. Isso aqui, eu só coloquei aquele Tzinho ali embaixo para mostrar para vocês que isso é uma função que vocês estão vendo em matemática, tá? Agora a gente está em função de segundo grau, mas nós já vimos função de primeiro grau. Isso aqui é uma função de primeiro grau, tá? Ele te dá a variável em função do tempo. Tanto que muitas vezes vai aparecer essa fórmula assim. Por exemplo, tá? Isso que eu estou falando agora é um exemplo. V igual a 2 mais 4t. Tá? Um móvel realiza um movimento de acordo com a função horária. V igual a 2 mais 4t. Esse 2 é a velocidade inicial, então são 2 metros por segundo, e esse 4 a aceleração do móvel, que foi constante 4 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então é uma função de primeiro grau que você calcula a velocidade em função do tempo. Então normalmente o V0 e A já são fornecidos pelo enunciado, ou já é fornecido na própria função horária ou ele dá no gráfico. Tá? É a fórmula mais simples que tem, é bem usual. Velocidade final e inicial já sabe que metros por segundo, isso tudo no sistema internacional, pode aparecer em km por hora. A aceleração constante, que a gente já está no movimento retilíneo uniforme variado,
metros por segundo ao quadrado e o tempo em segundo, tá? O vi você à toa fica a critério de vocês. Essa é a função horária do espaço. Gente, só me dá um ok se vocês estão me escutando direitinho, porque na nossa primeira aula deu uma truncada, né? Então, só me deem alguém me dando um ok já tá bom já. Eu continuo. E Nicolas, veja a outra aula também dá. Acompanha essa e assim que você puder ver a outra, que também está postada lá no site, está no meu canal. Como tu estava sem internet, eu vou pedir para Nathalie te passar o link da outra aula, que também tem. Se ela não tiver, aí eu procuro aqui e te passo. Então, por favor, olha a outra também que vem só acrescentar, tá? Tudo tranquilo? Então tá. Agora que eu estou recebendo a mensagem de vocês. Agora a função horária do espaço. Essa daí é o grande problema. Eu não sei se é um problema, mas é a maior fórmula que tem aqui na função horária. Nessa função horária do espaço é a maior fórmula que tem no movimento de uniforme variável. Também uma função, só que esta aqui está relacionada com o tempo, tá? Só que essa aqui é uma função horária do espaço e ela é uma função de segundo grau, tá? Ela é do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O f de x seria esse st aí, tá? Que lá é f de x, aqui é s sorvetão, isso mesmo, Deus que me perdoe, ela lembrou. Tinha que ser a Nathalie, né? Impressionante. Essa aí é a sorvetão. Eu por tudo quanto é de bacharelado, eu vou fazer 50 anos agora e eu estudo, eu comecei a faculdade, eu tinha 16 anos de física, então faz tempo, né? E eu nunca consegui enxergar isso, que triste, né? Mas eu nunca consegui, ou não é triste, agora eu também já não sei dizer pra vocês se é triste ou se não é, mas eu nunca consegui enxergar isso. Esse é um defeito, um dos muitos defeitos que eu tenho. Mas o sorvete da função, do movimento do move, esse sorvetão do move e o sorvete do movimento uniforme, eu não consigo. Sorvete, eu nunca consegui ver isso. Quem consegue é legal, né? Eu não tenho essa destreza, essa sensibilidade, eu não tenho. Mas para quem consegue, tá ótimo. Tudo é válido. Já falei para vocês, tudo é válido. E como eu não consigo ver, normalmente o que você não consegue enxergar, você fica meio avessa, né? E é o meu caso, por isso que eu coloquei essas coisas aí, mas tudo é válido, tá? Lembrou, utiliza. Então essa é uma função do segundo grau, aquele nosso f de x é esse s de t, tá? É o espaço em função do tempo, então o tempo, que agora já é até uma dimensão, né? Ele vai aparecer o tempo todo, né? Ficou feio isso, mas é a verdade. E a fórmula, ela pode aparecer, um exemplo também, tá? Por favor, gente, um exemplo. Aonde sorvetão, ali embaixo de tal Einstein, tal S igual a S0 mais E0T mais meio de até ao quadrado. Tenta enxergar ali, sorvetão. Se você conseguir, quem sabe tu me mostra como é que tu conseguiu hoje, porque eu nunca consegui. E faz tempo que eu estudo física, faz um tempinho já, porque eu sou uma pessoa idosa. Então, bom, a fórmula pode aparecer, ó, S igual a, esse é só um exemplo, tá, do que pode acontecer. S igual a, vou usar o 2, né, o número baseado, 2 e 1, 2 mais 4t mais 8t ao quadrado. Então, o 2 vai ser o espaço inicial, 2 metros, tá? Seria de sec que está no Sistema Internacional. O V0 vai ser 4 metros por segundo. E aí eu dei 8t ao quadrado, né? Então, quando eu tenho 8t ao quadrado, foi o que eu fiz na aula passada, ele já está me dando o valor do A dividido por 2, tá? Da aceleração dividido por 2. Então, se eu coloco 8t ao quadrado, significa que a minha aceleração era 16. Porque se eu for fazer a igualdade,
vai ficar o número que tiver no lugar do S0 igual a S0. O número que tiver no lugar do V0 vai ser igual a V0. E o número que tiver no lugar ali do que está multiplicando t ao quadrado não é o A, é o A sobre 2. Então, se eu dou para vocês 8t ao quadrado, então 8 vai ser igual a A dividido por 2. Então, o meu A vai ser igual a 16. Então, todo valor que ele te der multiplicado pelo t ao quadrado, para você poder achar a aceleração, você tem que pegar aquele valor e multiplicar por 2. Porque fazendo as igualdades, é isso que a gente tem. S0 vai ser igual a um número, não tem nada ali junto com S0. O V0 também vai ser igual a outro número. E o A dividido por 2 vai ser igual ao número que eu der que estiver multiplicado ali pelo t ao quadrado. Então, eu tenho 2 ali. Para deixar o A em evidência, eu tenho que passar o 2 multiplicando. Então, toda vez que ele me der ali naquela região 4t ao quadrado, a aceleração é 8. 8t ao quadrado, a aceleração é 16. E assim por diante. Tá? Todo valor que ele der multiplicado pelo t ao quadrado, você tem que multiplicar por 2 para achar a aceleração, porque ali não é A igual a alguma coisa, é A sobre 2 igual a alguma coisa. Então aí o 2 sempre vai passar multiplicando o alguma coisa que foi dado para vocês. E esse alguma coisa vai ser um número que vai estar multiplicando t ao quadrado. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para vocês uns exercícios de algumas funções horárias do espaço no movimento retilíneo, onde ele pede só o A, o V0 e a aceleração. Tá? Eu vou colocar num slide que dá para colocar, que aí vocês vão ver direitinho como isso funciona. Eu mando, se der tempo de eu fazer certinho, eu mando porque eu vou fazer só o trabalho de vocês, que eu não fiz ainda, então eu mando uns slides com alguns exercícios desse de movimento retilíneo uniforme resolvido. Tá? Eu acho que fica bom vocês acompanharem a resolução, de repente dá para dar continuidade àquela lista que eu já passei para vocês. As unidades de medida de espaço no Sistema Nacional de Fase, Distância, Deslocamento, é tudo em metro. As velocidades, metros por segundo, e o tempo, segundo. Tá? Essa é a segunda forma do movimento retilíneo uniforme do MOVE. Repararam que as duas formas você precisa do tempo? As duas formas que você tem são duas funções, e essas duas funções estão calculando alguma coisa em função do tempo. Agora a gente vai ter uma outra forma aqui, que é a equação de Torricelli. A equação de Torricelli, ela já, tá vendo ali, ó, ela já não usa o tempo. Não tem tempo ali. Na verdade até tem, mas ele não aparece ali. Por quê? Muitos exercícios vocês vão ver que ele não dá o tempo. Não dá. Então, mas ele dá todas as outras grandezas para que você possa calcular o tempo para depois calcular o deslocamento. Então, tem muita gente que pega esse caminho. Ah, é errado? Não, claro que não é errado. É um caminho. Tá? É um caminho. O caminho, ele é certo. Existem vários caminhos certos e vários caminhos que não são, né? A gente pegando os certos, seja lá por onde a gente for, sendo certo, eu aceito. Eu não costumo ficar massacrando a cabeça de vocês. É claro que, obviamente, é como eu falei, tá? Já no 8º ano, em matemática, eu já te falava isso pra vocês. Eu sempre mostro o caminho mais fácil. O pessoal da física não se dá o luxo de complicar a matemática. Tá? Nós já temos os nossos problemas da física sendo resolvidos, a gente tem que usar a matemática do jeito mais fácil. A gente falava muito lá que quem complicava a matemática era matemática, né? Não era física. Mas por isso eu sempre pego o caminho mais fácil. O que não significa que não vai pegar. Às vezes você tem uma equação por exemplo, termometria, tá? Me veio agora aqui esse exemplo. E a gente tem como temperatura final a incógnita. E tem pessoas que fazem resolvem essa equação e preferem fazer a distributiva, e sendo que como você tem uma multiplicação de dois fatores, um deles é um número, você pode passar esse fator dividindo, resolve, e aí você não faz distributiva, não faz nada disso, é um caminho bem mais fácil, bem mais simples. A probabilidade de você errar a matemática é muito menor do que pelo caminho da distributiva, depois coloca a variável, é muito mais, não é complicado, mas é um pouco mais trabalhoso. E aí o que é mais trabalhoso, normalmente, não necessariamente, pode te levar a uma probabilidade maior de erro. Então eu sempre vou pelo caminho mais fácil. Mas normalmente eu mostro todos os caminhos.
Tá? Porque tem gente que fala, olha, eu não consigo enxergar esse tipo de coisa, mas por esse caminho eu vou e eu faço certo. O que eu vou falar pra pessoa? Não, eu quero que você vá pelo meu caminho, porque o meu caminho é mais fácil, porque eu sou dona da verdade. Não, tá? Já que a matemática ela propicia vários caminhos e todos eles estão certos, você escolhe um e vai. Não, eu não obrigo ninguém eu obrigo a ir pelos caminhos certos, né? Não vai pegar nenhum caminho errado e ficar dividindo variável que está somando, simplificando variável que está somando, isso aí não tem cabimento. Aí são procedimentos errados. Agora, indo pelo caminho certo, qualquer caminho que te leve a Jesus é um caminho de Deus, né? Então, às vezes tu pode, em vez de pegar uma linha reta, fazer uma meia circunferência, vai de cada um, desde que você chegue lá no teu objetivo. É claro, obviamente vocês têm que pensar que no futuro vocês vão fazer um Enem, vão fazer um vestibular, e o tempo, lá está o tempo de novo, né? Ele é importante e ele tem que ser levado em consideração. Mas de resto, o caminho que vocês... E tem prova, né? A prova também tem tempo. Então a gente sempre pensa que eu, pelo menos, a gente vai evoluindo, né? Aos poucos vai evoluindo. A física está sendo apresentada para vocês de uma forma mais enfática agora, no primeiro ano. Vocês viram com a Arlete, né? E viram bastante coisa, porque ela dá uma introdução excelente de física. Só que agora que vocês estão vendo todos os conceitos e todas as unidades de medida e tudo, então é o primeiro ano, mas com o tempo vocês vão vendo que tem algumas coisas que vocês podem facilitar, né? E uma das primeiras coisas que vocês podem facilitar é a matemática. Tá? Bem, facilitar bastante. E a gente percebe aqui com a equação de Torricelli, porque é uma fórmula que você normalmente, eu utilizo ela muito. Então, às vezes, exercício que você usa duas fórmulas, no Torricelli você usa uma só. Fala, e aquelas outras duas? Na verdade, Torricelli é uma junção da função horária da velocidade com a função horária do espaço. Colocou uma variável em evidência. Qual é essa variável em evidência? É o tempo. Tá? Então, tu pode colocar o tempo em evidência na função horária da velocidade. E aí você vai substituir esse teu t que ficou em evidência na função horária do espaço. E aí o t vai sumir e a gente chega na equação de Torricelli. Tá? Se vocês quiserem essa demonstração, eu posso fazer e posso mostrar para vocês que a gente vai chegar nessa fórmula aí. E ela é uma fórmula que tem só, o pessoal fica meio assim, porque as velocidades estão elevadas ao quadrado, mas eu não vejo mal nenhum. Eu não vejo mal nenhum, muito pelo contrário. Principalmente porque a velocidade inicial em N situações aparece como zero, né? Move parte do repouso, move parte do repouso, move parte do repouso, a velocidade inicial é zero. E a maioria dos exercícios de física ou são move parte do repouso. Então já é meio caminho andado, né? Essa forma eu uso bastante. Vovó NASA Delta 2. Isso aí então que foi o ó. Eu achei isso aí, coloquei e falei, nossa senhora. Vovó NASA Delta 2. Então tá bom, né? Fica a critério de vocês. Velocidade, a mesma coisa, metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado é a aceleração. Aceleração metros por segundo ao quadrado. O delta S é aquele S menos S0, tá? Metro, quilômetro. E o 2 é uma constante e ela aparece na hora da junção das duas fórmulas. Tá? Se vocês quiserem, eu mando a demonstração junto com alguns exercícios desse movimento do MOVE. Tá? O movimento retilíneo uniforme variável. Equação de Torricelli. Então essas são as três fórmulas que podem aparecer, que vocês podem utilizar nos exercícios de movimento retilíneo uniforme variado. É claro e obviamente que às vezes, junto com esses exercícios, a gente vai ter em alguns deles um móvel que ele, num determinado intervalo de tempo, teve movimento retilíneo uniforme variado. A velocidade variou, a aceleração constante, mas ele tinha aceleração. Aí de um determinado T1 até T2, T0 até T1, de T1 até T2, ele manteve a velocidade constante, ali já é movimento retilíneo uniforme. Aí depois ele começou a acelerar de novo ou desacelerar, aí voltou para movimento retilíneo uniforme variado. Aí é que o pessoal reclama um pouco, eu até estava dando uma aula pro pessoal do Enem, e tinha um exercício assim, ele tinha um movimento retilíneo uniforme variado, aí ele manteve por um bom tempo um movimento retilíneo uniforme, e aí depois ele colocou o pé no freio, ele começou a frear e o movimento foi retilíneo uniforme variado também.
eles se perderam um pouco nessa e queria calcular o deslocamento total ao longo deste movimento. E dava todos os dados necessários, né? E aí eu fui fazendo passo a passo e até dei um exemplo, seria como se a pessoa estivesse no engarrafamento, que ela aperta o acelerador, ela dá aquela arrancada, vai para uma velocidade de uns 20 km, depois para e mantém aquela velocidade constante, porque aí tá andando, né? E aí daqui a pouco para de novo, ela põe o pé, aperta o freio e diminui a velocidade até que para. Então, quanto andou? Então era uma situação bem cotidiana mesmo, uma pessoa que pega um congestionamento. E eu calculei para eles lá e de repente eu mando até para vocês, se é que não tem na lista de vocês, porque eu acho que eu mandei esse exercício para vocês também. Então é um exercício só com os dois movimentos. Então tem que interpretar direitinho e aí a gente chega no problema da interpretação, tá? Tranquilo nas fórmulas até agora, sossegado, só um okzinho de alguém já eu dou continuidade aqui. Qualquer coisa que estiver muito rápido, vocês me avisem, tá? Principalmente o Nicolas, tá? Que é a primeira vez que tu tá vendo isso. Se estiver muito rápido, Nicolas, você me avise. E aí quando você for ver a aula de novo lá no YouTube, aí tu coloca naquela velocidade bem lenta, que aí acho que aparece eu falando normal, porque eu falo muito rápido. Às vezes eu me policio, mas eu falo muito rápido. Tudo bem? Falou, Denis. Muito obrigado. Então vamos lá. Agora a gente entra nos gráficos, né? Que aí ninguém tinha visto ainda. O primeiro gráfico que a gente vai ver é o gráfico da aceleração. Espera um pouquinho, João. Então tá bom. Da aceleração pelo tempo. O gráfico da aceleração pelo tempo, a reta é uma reta paralela ao eixo X, que no caso do eixo X aqui é o nosso eixo do tempo, né? Por quê? Porque a aceleração ela é constante e como tal ela vai ter só um valor ali no gráfico de vocês, só vai ter um valorzinho ali, porque a aceleração é constante, tá? Ou ela vai ser acima do gráfico, que é uma aceleração positiva, ou abaixo do gráfico, a gente tem uma aceleração negativa ou um movimento retardado. Eu não gosto muito de usar retardado, já falei pra vocês, porque, né? Não vou entrar no mérito da questão. Mas aqui a gente vai ter que usar o retardado porque o retrógrado ficou para velocidade negativa e o retardado para aceleração negativa. Então a gente tem que separar os dois aqui, o retardado vai ter que aparecer. Então ele pode ser acelerado na aceleração positiva ou retardado na aceleração negativa. Às vezes ele não dá nada, calcule, ele pede só para calcular. Calcula a velocidade de um corpo nessa situação aí. Ele só te dá o gráfico. Pode acontecer? Pode acontecer. Daqui a pouco a gente vai ver. Tá? É calcular algumas grandezas pelo gráfico ou pelo polígono formado no gráfico. Mas aí a gente vai ver com calma. Tá? Certinho, esse gráfico é bem simples. E a gente vai ter que fazer gráfico? Não, normalmente não, tá? Normalmente não. O que eu observei ao longo desses anos é que já não se pede. Na minha época ainda pediam, sabe que eu sou idosa, ainda pediam pra gente fazer os gráficos e dar valores para velocidade, dar valores para aceleração, achar o respectivo valor do tempo. Agora, já era difícil naquela época, agora mais ainda. Normalmente o gráfico é dado e você tem que interpretar o gráfico. Tá? Esse aqui é um gráfico da aceleração pelo tempo. A gente já vê que é de um movimento retilíneo uniforme variado. Por quê? Porque tem aceleração e no MU, no movimento uniforme, não tem aceleração. Então aqui é movimento retilíneo uniforme variado. E a aceleração ali está constante. E o valor dela normalmente vem aqui, nessa partinha aqui, vem o valor dela. Tá? Eu só coloquei sem valor, só como positivo e negativo. Mas o valor é fornecido, é dado, senão não tem como vocês fazerem. Isso aqui é só para vocês verem como que é a cara, como aparece esse gráfico para vocês. Outro gráfico da velocidade pelo tempo. Tá? Aí a gente tem aqui um movimento onde eu tenho uma velocidade, aqui ó, é a origem, tá? E esse eixo aqui, que seria o Y, é o eixo da velocidade. Então concorda que essa velocidade aqui vai ser uma velocidade maior do que todas essas aqui? Certo? Se a gente for fazer, ó, aqui já é aqui a velocidade está diminuindo, certo? Então aqui ele é um movimento retardado progressivo. A velocidade aqui, ela ainda é positiva.
certo? Até aqui. Chegou aqui, a velocidade já é negativa, porque aqui, ó, já está abaixo do zero. Aí ele já é um movimento retrógrado, tá? Então aqui, neste ponto, eu tenho um movimento retardado progressivo, aqui eu tenho um movimento acelerado, porque agora ele está ficando longe do zero, tá? É pro lado negativo da nossa reta numérica entre aspas, tá? Mas já é acelerado. E aqui ele já é retrógrado porque como ele passou para abaixo do zero a velocidade, então a velocidade é negativa. Aqui a velocidade é igual a zero. Ele vem, ele dá uma parada e aí ele continua. Isso vocês vão verificar bastante quando a gente for ver queda livre, lançamento vertical para cima. A gente vai ver bem aonde é que ele para. Mas aqui é o que ele quis dizer, tá? Ele vinha no movimento onde a velocidade dele ainda era positiva. Aí essa velocidade foi diminuindo, mas ela era positiva. Chegou aqui, ele parou. Porque se ele passa por esse eixo aqui, ele parou. Aí ele foi no sentido oposto ao da trajetória. Então o deslocamento dele, a velocidade começou a ser negativa. Por isso que ele é um movimento retrógrado. Tá? Só como ele está se distanciando do zero, que é o eixo da origem, aí ele é acelerado. E aqui é a mesma coisa, só que a diferença é que ele está aqui com uma velocidade negativa, certo? Só que essa velocidade, ó, ela está aumentando, mas ela ainda é negativa. Até aqui ela é negativa, então ele é retrógrado. Até aqui é negativo. Aí ele parou. Por isso que ele era retardado, ele foi desacelerando, ele era retardado, ele parou, a velocidade é zero. Aí ele começou a ter o quê? A acelerar. Ele passou a ser um movimento acelerado e a velocidade dele, como ele está do zero para o eixo positivo, ó, ela começou a ser positiva também. Então ele é progressivo. Tá? Esses dois gráficos aqui você consegue ver direitinho as definições, as 4 definições do movimento retilíneo uniforme variado. Foram aquelas que eu passei para vocês. Tá? Consegue ver ele direitinho aqui. Pode aparecer assim e pode aparecer assim. Tem como calcular alguma coisa em função desse gráfico? Tem. Achando a tangente deste ângulo aqui, tá? Não vamos usar muito. Até porque, para isso, vocês precisariam ter um respaldo de seno, cosseno, tangente. Para saber o que é tangente, tem que saber o que é seno e o que é cosseno. Não adianta se trabalhar assim, desse jeito, ao léu. Até porque a gente, para fazer isso, tem que formar um triângulo aqui, tá? E eu acho que vocês não aprenderam isso ainda. Porque no 8º ano que eu dei matemática para vocês, não tinha trigonometria. E eu acho que o ano passado vocês também não viram trigonometria. Se alguém puder me confirmar, eu agradeço. Quem fez o 9º ano no Imaculado, eu acho que não tem trigonometria. Acho que não tinha no livro trigonometria. Eu não lembro se tem trigonometria no 9º ano, sinceramente, eu não me lembro. Acho que no 9º ano que eu dei aula, eu não dei trigonometria, que já entra funções, tudo, acho que não tem. Na verdade, tem sim relações trigonométricas. E relações métricas, eu dei sim pro pessoal do 9º ano, só não sei se deu tempo de vocês verem isso com o Eduardo. Aí só alguém me confirma, tá? Se viu ou não. Mas aí eu tenho pessoal de outras escolas também que eu teria que ver. Mas a gente vai voltar nessa parte assim de seno, cosseno, tangente. A gente não tem como fugir quando começar a entrar em dinâmica e plano inclinado. A gente não tem como fugir disso. Aí porque eu fiz com o pessoal do ano passado, eu fiz eu retornei tudo isso com eles, tá? Dei uma aula assim básica de trigonometria e aí eles conseguiram dar conta de uma matéria bem enjoadinha, que o pessoal não gosta muito, que é plano inclinado, porque entra essas relações, essas projeções, né? E essas relações trigonométricas. E o nosso gráfico, alguém lembra desse gráfico aqui? Isso é uma parábola, né? Vocês estão vendo isso em matemática, porque é da função horária do espaço pelo tempo, aqui ó, espaço e tempo, né? Então, como é uma função em segundo grau, vai dar uma parábola, aí tem todas aquelas definições de concavidade, aquela coisa arada toda, tá? Esses gráficos aqui, eles não precisa fazer, não tem exercício, demonstre o gráfico da função horária do espaço, do seguinte móvel, não, tá? Ele vai dar o gráfico, você vai ter que identificar
alguns dados que ele te fornece, que nem a concavidade para baixo, aí tu sabe que ele saiu de um espaço inicial, concavidade para cima nesse primeiro gráfico aqui. Então a concavidade para cima, a gente sabe que ele saiu de um espaço inicial positivo, essas definições, tá? E isso tudo aqui tem a ver com a função de segundo grau que vocês também estão começando a ver agora. Então a gente vai ter que traçar, porque normalmente é o que eu faço. Quando eu dou função de segundo grau em matemática, eu estou trabalhando isso aqui, ou qualquer professor que esteja dando função de segundo grau, eu trabalho junto, que aí fica mais fácil de vocês entenderem. Então, depois da nossa aula de função de segundo grau, isso aqui vai ficar mais claro para vocês, tá? Mas é a mesma coisa, ele vem, vai percorrendo um espaço, esse espaço, ele vai chegando perto, neste caso aqui, tá? Ele está voltando para o zero, ele está no espaço positivo, e vai voltando perto do zero do eixo da origem do movimento. Então, se ele está voltando, ele tem um movimento retardado e retrógrado, tá? E aí daqui a pouco ele chega aqui, ele para e sobe, começa a subir. Então ele é acelerado e positivo, a velocidade dele também é positiva, tá? Neste caso aqui. E aqui idem, só que aqui ele está num espaço menor, ele vai subindo, então a velocidade dele é progressiva, só que ele é retardado, porque a velocidade dele aqui é zero, ele chega aqui e para. Se ele chega aqui e para, é porque ele está desacelerando. Se ele está desacelerando, ele é retardado, é que nem aqui, ó. Ele tem uma velocidade e ele está descendo, então se ele está descendo, ele vai chegar na velocidade zero, então significa que ele está desacelerando, por isso que ele é retardado. E aqui, por isso que ele é retardado também. Ele está subindo, ele vai parar, então a velocidade dele aqui é zero, ele estava desacelerando, ele é retardado. Só que aqui como ele está indo no sentido da origem, que é do zero, por isso que ele é retrógrado, a velocidade dele é negativa. E aqui é o contrário. Ele está se distanciando do zero, por isso que aqui ele é progressivo. Agora aqui já é o contrário. Aqui ele também é acelerado, só que agora ele é retrógrado. Por quê? Porque ele está indo em função mais para perto aqui, ó, do... Saiu, pera aí. Cliquei. Deixa eu ver se eu volto lá. É que eu vou conseguir voltar, né? Caramba. Com a prática. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui ele tá descendo, então ele é acelerado, só que como ele tá em uma distância da origem diminuindo, então ele é retrógrado, então a velocidade dele está menor, tá? Certinho? Deu para dar uma entendida nisso daqui? Esse aqui é mais complicado mesmo, vocês precisam trabalhar um pouco mais com o gráfico, que aí eu acho que vocês conseguem entender melhor trabalhando com gráfico, tá? Com as funções de segundo grau. Mas é básico também, tá chegando perto da origem, velocidade, ele vai ser retrógrado, tá? Está se distanciando da origem, ele vai ser progressivo. Se está diminuindo a velocidade ao ponto de chegar no zero, neste caso aqui, ele está desacelerando, ele é retardado. E se você está subindo, tá se distanciando, aumentando a velocidade, então significa que ele é acelerado. E aqui é a mesma coisa, idem, exatamente igual, tá? E aí são aquelas propriedades dos gráficos que pelo gráfico calcular algumas grandezas. Nem aqui, ó, eu tenho o primeiro, que é da aceleração pelo tempo. Eu tenho que, se eu calcular o gráfico ou a área, tá, deste polígono que foi formado aqui, ó, aqui no caso, pelo desenho, ele é um retângulo, tá? Ou ele vai ser um retângulo, ou ele vai ser um quadrado. Aí não tem outro polígono que ele possa se formar aí. Ele vai ser um retângulo quando a aceleração for diferente da variação do tempo, e ele vai ser um quadrado quando, coincidentemente, o valor que der da aceleração for igual ao valor da variação do tempo. Aí vai ser um quadrado. E se você for ver, um quadrado ou um retângulo, você vai multiplicar lado vezes lado, né? Num quadrado é L ao quadrado, e num retângulo vai ser o comprimento vezes a altura.
que é lado vezes lado. No retângulo são os lados que são diferentes, né? Que tem os valores diferentes. E você vai calcular a área. Calculou essa área, você tem o valor do quê? Da variação da velocidade. Então, o que a gente observa experimentalmente? Que se você calcular a área deste polígono aqui formado neste gráfico da aceleração pelo tempo, neste intervalo de tempo, tá? Eu consigo calcular a variação da velocidade. Porque vai ficar o quê? Concorda que se eu multiplicar lado vezes lado, não vai ficar o A vezes ΔT? É A vezes ΔT. Se eu colocar o meu ΔV em evidência lá naquela fórmula da aceleração média, o meu ΔV vai ser A vezes ΔT. Então, é numericamente igual. Tá? Então, pode usar a fórmula, usando esses dois valores, ou simplesmente calcular a área aqui desse polígono, que ou vai ser um quadrado, ou vai ser um retângulo. Podem ficar sossegados, que aí não dá pra fazer outra coisa, certo? Então é isso que o pessoal fica meio cabreiro com relação a usar o gráfico. E aqui, é como eu falei pra vocês, perdão, se eu calcular a tangente deste ângulo formado aqui, ó, a tangente vocês sabem que é cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? É o cateto oposto, que seria esse ΔV, sobre o cateto adjacente, que seria esse ΔT. Então, seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, e tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá? Se eu calcular isso, eu vou ter o valor da minha aceleração. Porque eu vou ter ΔV sobre ΔT. E a aceleração é ΔV sobre ΔT. Então, a física ela é bem óbvia e lógica, certo? Então, aqui neste caso, a tangente deste alfa ou deste beta vai ser igual, fechando o triângulo aqui, né? A ΔV sobre ΔT. E ΔV sobre ΔT é a aceleração. Então, a tangente desse ângulo é numericamente igual à aceleração. Que lindo! Não é bonito isso? Não é óbvio? É uma maravilha. Física é uma maravilha. Estão encerrados os nossos slides. É isso. E aí, gente, deu para entender alguma coisa? Essa parte do gráfico, principalmente aquele do movimento uniforme variado, o espaço pelo tempo. Eu acho que vai ficar um pouco mais claro, talvez, quando a gente conseguir ver as funções, né, como se comporta todas as parábolas, porque a gente não tem só parábola daquele jeito, a gente tem outras parábolas, né? Ali a gente viu uma com concavidade para cima e outra com concavidade para baixo. As duas estavam no primeiro quadrante, né? Elas podem aparecer ali no primeiro quadrante e no quarto quadrante, no caso, porque se aparecer no segundo e no terceiro quadrante, a gente vai ter tempo negativo e tempo negativo não, né? Nessa nossa física aqui agora, tempo negativo não, nem nenhuma, né? De qualquer forma, tempo negativo não tem. Então, você não vai ter parábolas no eixo onde pega o tempo negativo. E como a gente sempre vai ser espaço pelo tempo, velocidade pelo tempo, aceleração pelo tempo, então vai salvar o vídeo, né? Hoje já tá gravando, Denis. Vou salvar, amanhã eu posto, tá? Porque às quintas-feiras é o dia que eu posto das postagens de física. Então a gente posta lá. É isso. Mais alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Aí já quero confirmar com vocês a aula de matemática amanhã e exatamente o que a gente vai fazer, né, das aulas de matemática, que eu queria conseguir trabalhar com vocês aquelas duas listas de funções que eu mandei, que eu enviei, né? Se vocês pudessem me mandar alguma dúvida seria melhor ainda, né, que aí eu já fazia também para amanhã alguns slides que eu faço rapidinho, mas se não a gente vai, eu abro elas aqui e a gente vai na medida que vocês tiverem. Seria muito bom se vocês já viessem, exercício tal, não consegui fazer. Porque eu fiz isso com o pessoal do segundo ano ontem. Então a gente começou tirando dúvidas. Como eles me mandaram os exercícios antes, eu fiz uns slides, eu fui mostrando a resolução dos exercícios, isso foi de física, né? E depois é que eu dei calorimetria, que é a matéria nova deles. Então a gente conseguiu fazer isso aí e deu certo. Se vocês conseguirem dar uma olhadinha nas listas que eu mandei duas,
de funções do segundo grau. E se tiver alguma coisa na de primeiro grau também, manda. Aí dando tempo eu faço uns slides já com a resolução para que vocês consigam fazer os outros exercícios, né? Dar continuidade nas duas listas. Se for alguma coisa em aberto, a gente poder conseguir sanar amanhã. Tem bastante coisa, né? De matemática tem bastante coisa. Assim, de função de segundo grau tem bastante detalhe. Muita coisa vocês já viram no nono ano. Tá? Isso em equações e até em funções, que eu sei que o Eduardo deu porque ele me falou. Então eu só tô dificultando um pouco mais, que é o que acontece. Dá uma dificuldade, aumenta o grau de dificuldade. Dá uma dificultada nos exercícios. É isso, basicamente. Porque o básico vocês já viram. Então eu só vou dar continuidade. Mas eu preciso ver se vocês lembram o que vocês fizeram, né? Principalmente usar Bhaskara, Bhaskara que é o mínimo, né? Bhaskara é o mínimo em função. Você tem que saber, assim, identificar os coeficientes, o A, B, C, isso é bem básico. E eu preciso saber se vocês estão sabendo fazer isso. Porque não deu tempo, né? A gente ia começar isso, aí foi... As aulas foram suspensas, então... É isso.